Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Coelho e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os padrões de identidade e qualidade de polpa de fruta. Vale lembrar que esse conteúdo ele está inserido dentro do tópico 3, que aborda o processamento de frutas e hortaliças. Os parâmetros físicos e químicos abordados neste conteúdo são o pH, o Brix e a acidez. Vale lembrar que o pH e o Brix são conceitos que já foram tratados em aulas anteriores. Hoje nós vamos aqui abordar o conceito de acidez ou acidez total titulável. A acidez total titulável é um tipo de método que é realizado através do processo de titulometria ou um método titulométrico. Tá? O que é que consiste nesse princípio? Esse princípio de titulometria está relacionado com a neutralização de ácido-base, ou seja, a nossa amostra ácida, os ácidos orgânicos presentes na amostra de polpa ou no alimento que a gente está analisando, eles vão ser neutralizados através da adição de um álcali ou de uma base. A base mais comum utilizada nesse caso aqui é uma solução de hidróxido de sódio. Então, essa solução básica ela é adicionada à nossa amostra até um determinado ponto de equivalência, ou seja, até a total neutralização desses ácidos presentes na nossa amostra alimentícia, tá? Esse ponto de equivalência, ele é determinado através de um conceito chamado ponto de viragem, através da adição de um indicador, tá? Junto à nossa amostra. Conforme você vai adicionando uma solução básica para fazer essa neutralização, a nossa amostra ela vai partindo de um meio ácido para um meio básico. Então, quando ela chega num pH específico, que é o pH justamente dessa solução indicadora, ocorre uma mudança de cor. Algumas amostras, como goiaba e acerola, devido à sua característica, né, um vermelho assim, fica difícil a gente perceber esse ponto de equivalência ou esse ponto de viragem através da adição desse indicador. Então, para determinar a acidez total titulável de amostras como goiaba e acerola, a gente usa o que a gente chama de potenciométrico. A gente adiciona a solução alcalina ou a solução básica sobre a nossa amostra, porém, ao invés de determinar o ponto final de equivalência ou ponto de neutralização através de uma mudança de cor, a gente avalia isso através da análise de pH. Então, a gente vai adicionando álcali à nossa amostra e, paralelamente, a gente vai avaliando, analisando esse pH até um pH próximo ali de 8,2 a 8,4. Essa acidez total titulável, diferente da análise de pH, ela é uma análise quantitativa, ou seja, um dos objetivos principais dessa análise é quantificar a presença de ácido na nossa amostra. É comum dizer que o pH ele vai me dizer se a minha amostra ele está ácida ou não, e aqui na acidez total titulável ele vai me dizer quanto de ácido tem na minha amostra e que tipo de ácido ali está presente na minha amostra, quanto de ácido assim, no caso os ácidos orgânicos eu tenho ali na minha amostra de polpa de fruta. Para fazer esse tipo de análise, utiliza um conjunto de bureta, suporte e Erlenmeyer, tá? Entre outros vidrarias em si. Os principais instrumentos analíticos são, no caso aqui, a bureta, ela é acoplada aqui a um suporte chamado suporte universal e ela é presa através de uma garra que está fixa aqui ao suporte. Então isso aqui é o aparelhamento principal para se fazer a análise de acidez titulável. Associado a essa estrutura, a gente tem as vidrarias, no caso os Erlenmeyer ou Becker, para utilizar, colocar as amostras e preparo das amostras, tá? No qual a gente coloca abaixo da proveta aqui e vai gotejando lentamente até esse ocorrer esse ponto de equivalência, até ocorrer a neutralização.
Para esse processo de neutralização de ácido base, a gente usa a solução de hidróxido de sódio, que é uma solução a 0,1 normal ou 0,1 molar de concentração. É esse a solução básica que vai neutralizar os ácidos presentes na nossa amostra. Para determinar o ponto de equivalência é necessário adicionar um indicador ou uma solução indicadora. A mais utilizada nesse caso aqui é uma solução de fenolftaleína, tá? Onde ela, num pH específico, ocorre uma mudança de cor. Em meios ácidos, a fenolftaleína ela apresenta incolor. Em meio básico, ela passa de incolor para ali um vermelho salmão. Então, esse seria a cor exata de parar o nosso processo de titulação. Dentro dos procedimentos analíticos para se fazer essa análise, como é que se funciona? Colocaria aqui na bureta uma solução básica, no caso a solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar. A nossa amostra já foi preparada, tá? E você vai gotejando lentamente a solução alcalina sobre a amostra para que ocorra esse processo de neutralização. A amostra sob agitação, claro. E esse ponto de equivalência que foi tratado anteriormente, quando ocorre a total neutralização dos átomos presentes na nossa amostra, ele só é identificado através dessa mudança de cor aqui. Isso é relacionado por causa da adição da fenolftaleína. Então, quando ocorre essa mudança de cor aqui, para esse rosa claro aqui, um vermelho salmão, isso é porque a fenolftaleína ela atingiu o pH ali de 8,2 a 8,4, que é o pH que faz com que ela ocorra essa mudança de cor. Então, é através dessa técnica aqui de mudança de cor, de coloração, que a gente chama de ponto de viragem, que a gente para o procedimento analítico. Após essa mudança de cor aqui, anota-se o resultado de quanto foi gasto da solução de hidróxido de sódio para neutralizar a quantidade de ácido presente na nossa amostra. Então, quanto mais ácida é a minha amostra, maior será o gasto de NaOH ou da solução alcalina para ocorrer essa neutralização. Algumas amostras, como no caso falado anteriormente da goiaba e da acidez, dificultaria perceber esse ponto de viragem porque ela possui características parecida muito com a coloração adquirida do indicador após entrar num pH específico alcalino, tá? De 8,2 a 8,4. Então, após esse processo de viragem aqui, a gente anotaria o volume gasto, certo? Da solução de hidróxido de sódio e joga isso num cálculo matemático para determinar justamente a quantidade de ácido ali presente, ou seja, quanto a gente gastou de hidróxido de sódio, quanto a gente gastou dessa solução alcalina para neutralizar os ácidos presentes na minha amostra. Quando eu uso um método potenciométrico, e não vou determinar através desse ponto de viragem, eu vou gotejando sobre a minha amostra e paralelamente eu vou avaliando o pH, certo? Eu tenho um potenciômetro aqui ao lado, ou o pHmetro do lado, coloco a alíquota, paro a titulação, verifico o pH, volto de novo o processo. Ou em alguns casos eu já posso colocar o eletrodo direto, né, sob a minha vidaria, até que ela esteja um pH ali ponto de 8,2 a 8,4. Então, o cálculo matemático para justamente, né, quantificar esses ácidos, aqui a gente tem duas formas diferentes aqui de determinar. Uma, ele vai relacionar a acidez total da minha amostra. O outro, ele vai determinar ali em relação aos ácidos orgânicos presentes. Tá? A diferença de um cálculo para outro aqui seria justamente quando entra a questão do fator de conversão, calculado em relação ao equivalente grama do ácido que a gente quer trabalhar. O principal ácido em relação à acidez titulável total nos alimentos, eles são expressos em ácido cítrico. Então, o que seria essa fórmula aqui, esse cálculo aqui, da acidez total em solução, dado em percentual? Ele quer dizer que seria aqui
ou acidez, né, em solução normal percentual seria igual ao volume vezes N vezes F vezes 100 dividido por P, onde V é o volume gasto da minha solução alcalina para neutralizar os ácidos da minha amostra. N está relacionado com a concentração dessa solução aqui que a gente está trabalhando com ela. A 0,1 molar é a concentração mais comum utilizada para esse método de titulação aqui, no caso do hidróxido de sódio. O fator de correção da minha solução de hidróxido de sódio, porque ela não é uma solução 100%, então tem que ter um fator de correção ali. Vezes 100, porque esse valor é dado em percentual, dividido por P. Já quando a gente fala sobre a questão da acidez em ácido orgânico, para determinar um ácido específico, nesse caso aqui, ele vai entrar o que a gente chama de, né, o fator de equivalência ou fator de conversão calculado em relação à equivalência do ácido cítrico. Né? Então, com esse fator de equivalência ali, esse EQ calculado ali, em específico para cada ácido, a gente tem como saber quanto desse ácido tinha na nossa amostra. Para o melhor entendimento sobre esses procedimentos analíticos ou sobre como proceder essa análise de acidez total titulável, nós vamos ver agora uma aula prática sobre como realizar a análise de acidez titulável em polpas de frutas.